vamos dar início aos estudos desta noite, mais um estudo da área da APSE, da UEM-CRESUL. O tema de hoje é a importância da promoção social frente às desigualdades sociais. E quem vai falar para nós é Carlos Gomes, presidente do 23º CRE. E antes de eu passar a palavra para ele, eu gostaria de pedir a Ana Lúcia para fazer a prece inicial para nós. Ana Lúcia, pode ser? Vamos pensar no nosso mestre, amigo Jesus, pedir a ele toda a calma, inspiração para o estudo de hoje. O estudo de hoje nos leve a conhecer as dificuldades e também juntos encontrar alguma solução que traga um pouquinho de paz, de consolo, de alegria para todos nós e principalmente para os nossos amigos e irmãos assistidos. Que cada um de nós hoje esteja aqui de mente e de corações abertos para os ensinamentos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Ana Lúcia. Carlos, quero te agradecer por ter aceitado esse convite, de gentilmente trazer aí sua mensagem para nós. A palavra é sua e que Jesus te abençoe neste momento. Muito obrigado, Graça. Boa noite a todas e a todos. Agradeço pelo convite e quando me foi proposto esse tema, eu fiz uma série de reflexões a respeito do tema. Vou expor aqui agora para no final a gente possa fazer uma discussão. Podem discordar para que nós possamos crescer juntos nesse pensamento sobre promoção social, sobre desigualdade social, que é o tema que foco maior da proposta. E quando fiquei pensando nesse tema, né, desigualdade ou desigualdades sociais, eu me fiz a seguinte pergunta: nós somos iguais ou somos diferentes? O que nos separa e o que nos une? Então eu penso que o que nos une é essa nossa essência humana, que é divina, mas também as nossas aspirações, os nossos desejos, as nossas histórias, a nossa caminhada evolutiva, já que todos nós estamos evoluindo, crescendo para algo maior. E olhando essa vida do berço ao túmulo, nós passamos pelos mesmos estágios: bebê, criança, jovem, adulto, idoso e depois um desencarnado. O quanto que nós somos parecidos, semelhantes. Mas o que nos diverge, então? Penso ser a forma de reagir às situações que nós encontramos nessa caminhada, já que vamos passar pelos mesmos processos. Então, o que nós temos percebido do ser humano? O ser humano não quer sofrer. Então, tudo aquilo que para nós pareça fazer sofrer, nós queremos eliminar da nossa vida. Aquilo que nós qualificamos como problema. E isso já foi mais grave. Nós temos aí a época de Jesus, e antes dele, muito mais, que matar alguém que estava me incomodando era uma prática corrente e recorrente na sociedade. Embora hoje em dia a gente ainda veja acontecer também, e as guerras partem daí, onde a gente quer eliminar o outro, que a gente vê como problema. E este livro, Roteiro, que é um livro que eu recomendo como livro de cabeceira, para nós sempre usar no Evangelho no Lar, porque ele é um verdadeiro roteiro, escrito por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. No capítulo 21, nós temos aqui Evangelho e Educação. Ele nos traz a seguinte informação, que na época de Jesus, os idosos, os doentes, as pessoas classificadas como problema, eram colocadas na rua, fora de casa, para morrer à míngua. E ninguém ajudava, porque isso era legalizado. Era o modus vivendi daquela época. Estava ali estabelecido, estava posto, e ninguém se incomodava como hoje. Nós nos incomodamos. Até que chega Jesus.
Então, Jesus vem e começa com ele essa proposta de assistência ao outro. Tanto assim que nós sabemos que o apóstolo Pedro vai fundar ali na estrada para Jerusalém a Casa do Caminho, junto com Tiago e João, justamente para atender esses deserdados, esses discriminados que eram, entre aspas, jogados fora. Eles pegam, vão cuidar deles, dos idosos. Quem já leu aí Paulo e Estevão, ali está muito clara a explicação do trabalho na Casa do Caminho, não só cuidar materialmente, mas espiritualmente, com a evangelização daqueles adultos. E também, a partir de Jesus, também nos traz Emmanuel nesse capítulo, pessoas de etnias diferentes, que não eram da mesma família consanguínea, começam a se chamar de irmãos e irmãs, conforme fazemos nos dias de hoje. Então, Emmanuel veio nos explicar que Jesus veio inaugurar na Terra uma nova era para o sentimento. E nisso, os apóstolos depois vão apresentar na prática o que é o Evangelho, exercendo a compaixão, a solidariedade, a bondade, com fortaleza moral, esperança e amor, que é o mais nobre dos sentimentos. Então, é nesse momento que se evangeliza. Aí nós vamos lembrar o que se diz sobre Francisco de Assis, quando orientava os seus irmãos a irem pregar o Evangelho e, se precisasse, que usassem palavras. Então, é com o exemplo, é com a ação que o Evangelho realmente se implanta e é plantado nesse solo da terra. Essa é a nossa responsabilidade. Então, a partir de Jesus, há uma nova mentalidade surgindo na terra e, por isso, nos encontramos aqui hoje discutindo justamente essa ideia. Como auxiliar aquele que é visto como um problema na sociedade moderna. É a criança deficiente, é o doente independente da enfermidade, é o idoso, é o pobre, é o viciado, enfim, todos aqueles que são discriminados pela sociedade são o objeto de trabalho da APSE, a área de assistência promoção social espírita. E quando eu começo nessa reflexão de diferença, tem uma outra pergunta também. Nós somos diferentes em relação a quê ou a quem? Quem é o nosso parâmetro? Para nós espíritas, nós sabemos, nos conscientizamos que é Jesus, porque ele é o modelo, o exemplo a ser seguido. Mas pela história, se ele foi assassinado, ele era considerado parâmetro à época? Sabemos que não, pela maioria. E hoje, qual é o parâmetro que se está seguindo hoje para que sejamos aceitos, em especial o jovem, na sociedade? O que é que nós temos visto? Que geralmente o parâmetro é aquele que é apresentado nas redes sociais, na mídia, é aquele corpo, é aquele comportamento, é aquela roupa, é aquele homem, é aquela mulher, é aquele não binário. Qual o parâmetro que eu tenho escolhido para a minha vida? E uma outra reflexão que fiz também. Quando se trabalha na APSE, qual é o pensamento? Eu vou ajudar aquele que é diferente de mim. É o pobre, é o que mora longe, é o que cheira mal, é o acamado, é o presidiário, é o adicto. Aí eu penso o seguinte: eles são diferentes de mim ou eu sou diferente deles? Porque tem uma diferença. Por quê? Igual, por exemplo, a pessoa surda. Se ela é diferente de mim, é como se eu fosse o parâmetro. Ela está errada por ser diferente. Então, ela tem que aprender a minha língua, a falar e me ouvir de alguma forma, ela tem que se virar. Mas se eu penso que eu sou diferente dela, eu vou aprender a linguagem dos sinais para me comunicar com ela. Então, é a questão de quem eu coloco ali como parâmetro para o outro ser diferente. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho uma família, eu tive condições de estudar, eu tenho um bom emprego, moro num bom bairro, tenho carro, tenho
um comportamento social aceitável. E quando eles, os assistidos, conquistarem o que eu conquistei, eles serão felizes. Será? Aí eu estou me colocando como parâmetro. Ele é infeliz porque é diferente de mim. Mas eu, com todas essas situações, eu sou feliz? Então, é possível, aí como se tivesse subentendido, é possível alguém ser feliz com um comportamento diferente do meu, que é aceitável na sociedade, com tudo isso que nós temos? E isso, inclusive, eu tenho um depoimento a dar. Uma vez eu estava fazendo uma exposição no centro à tarde, não sei se a Denise vai se lembrar disso, e tinha uma senhora, né, que ia lá buscar a cesta básica, a dona Benedita. Ela sempre intervia, a gente conversava, né, uma exposição dialogada. Acho que eu estava falando de evolução, alguma coisa assim. Eu coloquei uma casa de pau a pique, uma casa de melhores condições, e fui falar, você gostaria de morar nessa casa ou nessa, alguma coisa nesse sentido. Aí ela falou assim, eu já morei nessa casa aqui e era muito feliz. E aí aquilo desequilibra a gente. Na hora que você estava com raciocínio, ela vem com outro justamente o contrário. Como eu tinha liberdade com ela, eu ainda brinquei. Ô, dona Benedita, ela está quebrando a minha palestra aqui. O sentido não era esse. Mas aí foi a hora que eu me coloquei como parâmetro. Eu não moraria numa casa de pau a pique. Nunca morei. Mas quem morou tem uma realidade, uma vivência, que ali, no momento, ela me ensinou. É possível ser feliz numa casa de pau a pique. Então, quando se fala em empatia, se colocar no lugar do outro, é colocar no lugar do outro com a história do outro. Se não eu coloco com a minha história, aí eu não estou no lugar do outro. Sou eu achando o que eu faria naquela situação, mas eu não vivi aquela história. Então, se colocar no lugar do outro com o olhar do outro. Aí a gente vai fazer, por exemplo, atendimento fraterno, a mulher reclamando do marido e falando aquilo outro. O que passa na nossa cabeça? Por que não separa dele? Eu, no lugar dela, me separaria, mas eu me separaria com a minha história e não com a história dela. Por que ela não se separa? Qual é a história dela que eu não conheço? A mesma coisa quando fala, por que o pobre tem muito filho? Mas alguém ensinou essa mulher a tomar uma pílula, a conhecer o seu corpo. Então, ela teve a mesma educação sexual que as outras mulheres de classe média, por exemplo. Então, nessa hora, se coloca no lugar do outro, mas com a história de quem teve tudo, ou que teve condições que aquela outra não teve. Então, muitas vezes, nós cobramos o que não damos. Será que o profissional de saúde, que ela vai se consultar, tem paciência para conversar e orientar, assim como quando nós vamos num profissional de saúde particular e pagamos a consulta? Aí a consulta é diferente. Nós não conhecemos, então nós exigimos do outro aquilo que nós também não fazemos. Então, é como se a gente falasse assim, venha ser como eu, comporte-se como eu, e você será feliz. Mas, na verdade, nós podemos escutar também, tente ser como eu, essa pessoa falando, passar pelo que eu passo todos os dias e ousar estar vivo, sendo feliz ou não. Será que nós aguentaríamos? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque muitas vezes a desigualdade social começa no nosso olhar. E o outro percebe o nosso olhar. O nosso olhar em relação ao outro, aquele que vai buscar uma cesta, aquele que vai entrar no centro espírita pela primeira vez, é de acolhimento ou de discriminação? Nós costumamos ouvir no centro espírita, nós somos os trabalhadores, eles são os assistidos. Aí já discriminou. Tem dois grupos, duas classes dentro de um centro espírita. Então, como é que está o nosso olhar? Nós reforçamos a discriminação com essa fala ou distanciamos com o olhar? Então, muitas vezes, a desigualdade social começa dentro do centro espírita, começa dentro de mim. E o nosso orgulho, muitas vezes, fala o quê? Nossa, nossa casa dá tantas cestas básicas, que gesto bonito, mas a fome do outro é só de comida? Comida qualquer um dá. Não precisa ser num centro espírita. Qual é a fome desse outro que procura uma casa espírita?
De repente ele tem fome de ser chamado pelo nome, de ser chamado como irmão, como irmã, de ser acolhido do jeito que ele é, e não colocando uma condição para que ele se transforme para ser ajudado. Porque a gente faz isso com os filhos. A gente não espera os filhos se transformarem para ajudar-nos. Por que o outro, que é filho do outro, a gente exige transformações para ajudar? Então vamos pensar, na casa espírita que eu trabalho, tem lugar para o transexual? Tem lugar para o negro, para o pobre, para o analfabeto? E pensando no negro, tem algum negro fazendo palestra no centro que nós frequentamos? Ou mesmo no movimento espírita, quantos negros nós conhecemos como palestrantes? Nós vamos lembrar diretamente de Raul Teixeira. E os outros? Por que não estão? Será que não está tendo aí uma discriminação? Então, sempre realizando nessas reflexões, porque geralmente quando fala em promoção social, assistência social, pensa na caridade material. Esquecemos da questão 886, Kardec perguntando qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Primeiro item, benevolência para com todos. O que é ser benevolente? É ser bom. Para quem? Para todo mundo, em todos os instantes, fazendo todo o bem possível que estiver ao meu alcance. Estamos aqui para isso, reencarnamos para isso, para sermos bons. Como é que se é bom? Fazendo o bem, exercitando no bem para um dia sermos bons. Se o próprio Jesus falou, bom é meu Pai, então que bom é Jesus, sejamos como Ele. Indulgência para as imperfeições dos outros, ou seja, aceitar que todos somos imperfeitos. Nós somos, o outro também é, e por que cobrarmos a perfeição do outro se descuidamos da nossa perfeição? Lembrando de novo que Jesus nos trouxe, olhamos o cisco no olho do outro quando tem uma trave no nosso olho. E perdão das ofensas. A meu ver, essa é a mais difícil. É difícil, mas temos um trabalho que podemos fazer mentalmente, falando o nome da pessoa, abraçando a pessoa, vendo uma cena de reconciliação, mentalmente, vamos começar a plasmar, que uma hora acontece de fato. E se falamos que estamos num mundo de provas e expiações, onde só tem pessoas imperfeitas, por que não perdoar a ação do outro em relação a mim? Porque o que ele falou, que me magoou, me causou um ressentimento, é pela imperfeição dele. E é previsível isso, porque todos somos imperfeitos. Cada hora é um que vai magoar o outro, porque ainda não sabemos viver nem conviver. Então, Kardec vai nos dizer que precisamos, como verdadeiros homens de bem, elevar o outro para o meu olhar, aquele que é considerado inferior, diminuindo essa distância entre nós, coisa que Chico Xavier fazia muito bem. Ele dava toda a atenção para o outro era mais importante do que ele. Podia ser um ministro lá do governo, podia ser aquele reciclador, ele tratava do mesmo jeito e elevava a pessoa numa condição digna que ela merece ser tratada. Então eu me lembro da passagem que está no livro de João, quando João Batista, chegando Jesus para ser batizado, o que ele diz? É preciso que eu diminua para que ele cresça. Jesus. Não podemos pensar isso quando estamos com as outras pessoas, principalmente em condições difíceis, que eu diminua e ela cresça, ela seja protagonista, ela seja o sujeito daquela ação. E quando Mateus também, no capítulo 5, 6 e 7, do Sermão do Monte, que é um verdadeiro tratado de vida, um roteiro de vida, quando Jesus nos fala, brilhe a vossa luz. Para quê? Diante dos homens, para que as vossas obras glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, as nossas boas ações são para mostrar às pessoas o amor de Jesus, que ainda não é nosso.
Mas se eu, com todas as minhas imperfeições, consigo ajudar, consigo amar o próximo, consigo amar um filho, que dirá alguém perfeito que tem esse amor multiplicado a quantos? Que potência aí que a gente nem tem ideia. Então, é na caridade ao próximo que nós pregamos o Evangelho e passamos de discípulos a apóstolos. Também tem na primeira carta de Pedro, quando ele reproduz o que Jesus disse a ele: apacenta o rebanho de Deus que está entre vós. Olha o recado de Jesus: apacentar, dar comida, mas não a comida material, o pasto, o alimento espiritual para o rebanho de Deus, mas que está conosco, à nossa volta, no entorno, começando dentro de casa. Como é que estamos alimentando aqueles que caminham conosco, passando a mensagem de amor que não é nossa, é do Cristo? Então, Kardec vai perguntar na questão 806, é da natureza, como lei, a desigualdade das condições sociais? Veja, Kardec já vinha no seu tempo, e era pior ainda no seu tempo, a desigualdade social, que ele fez essa pergunta. É normal isso, em outras palavras? E o que os espíritos respondem? Não. É obra do homem e não de Deus. Olha só o recado. Então, quem faz a desigualdade social, quem discrimina e quem separa, é o homem e suas leis, e não Deus. E Kardec ficou preocupado com essa resposta e já engatou uma segunda, onde ele pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Nós também temos essa preocupação. E o que os espíritos disseram? Quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Olha como é simples acabar com a desigualdade social no mundo. Tem que eliminar os males da sociedade, chamados egoísmo e orgulho. E não adianta a gente achar que não carrega esses males, porque em algum momento ele aparece. Costumo conceituar o egoísmo quando, em alguma decisão, eu penso em mim primeiro. Eu vou ao centro hoje. Nossa, mas está chovendo. Eu pensei em mim, não quero tomar chuva. Está ventando, não quero tomar vento. Mas lá está alguém esperando para um atendimento fraterno. Lá tem um espírito precisando do meu fluido para um trabalho espiritual. Lá tem um palestrante que precisa de alguém encarnado, sentado, assistindo a sua palestra. Isso é caridade, isso é pensar no outro. Coisas que nós estamos vendo aí acontecer, as pessoas pensando em si e os centros vazios. E o orgulho, em algum momento que eu sinto que eu sou superior a alguém, eu posso não verbalizar, mas estou sentindo que eu sou melhor do que aquele que mora naquele bairro, ou que vem buscar cesta básica, ou que não tem os títulos acadêmicos que eu tenho. Então, quando eu sinto isso, o orgulho pulou na frente. Então, a desigualdade social, a época de Kardec, era tão grande que olha o que ele pergunta na questão 817. Se o homem e a mulher, tem uma maioria mulher aqui, eram iguais perante Deus e se tinham os mesmos direitos. Hoje a gente acha um absurdo, mas para Kardec perguntar à época é porque era esse o conceito que havia, principalmente da religião. Iguais perante a Deus, quem representava Deus na Terra não era a igreja? E por que eles falavam que a mulher era inferior? Porque Deus criou Adão, soprou o seu espírito ali em Adão, por isso que se fala primeiro, segundo e terceiro Adão. A Eva foi quando, na alegoria, que Adão precisava, estava triste, solitário, e aí tirou-se uma parte dele da costela e fez uma companheira para ele, para alegrar, para servir, como se fosse um objeto. Por isso a mulher, em muitos lugares, é considerada como um objeto. Então é para agradar Adão. E aí eu já estava pensando, se era para fazer companhia para Adão, por que ele não fez outro homem, e sim uma mulher? Aí me veio uma dedução. Se fossem dois homens, haveria competição. Com a mulher passou a ter subjugação. Olha a questão histórica que nós vamos vendo no comportamento das pessoas, que elas nem sabem a origem. E muitas vezes a origem está na religião, que coloca isso muito forte.
Então, quando Kardec pergunta isso, os espíritos eles respondem com outra pergunta. Não outorgou Deus a ambos, homem e mulher, a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, eles não responderam, eles fizeram Kardec pensar e todos nós pensamos a respeito. E até hoje nós vemos, principalmente no Ocidente, como uma mulher inteligente incomoda alguns homens. Tem homem que não aceita obedecer um chefe feminino, não aceita que a mulher tenha mais títulos do que ele. E aí vem, além da desigualdade social, econômica, que geralmente é o que a primeira preocupação de um centro espírita, também se despreocupar com isso, a desigualdade sexual, a desigualdade racial. Então a gente vê que o trabalho da APS é muito maior do que distribuir cesta básica, porque toda desigualdade é interesse da gente promover socialmente a pessoa, auxiliando-lhe a ter autoestima. E agora também, né, os transexuais, as pessoas que têm uma outra orientação sexual, também precisam estar dentro do centro espírita e ser tratados dignamente, sem os nossos preconceitos. Então, os espíritos nos alertam que a lei humana, para ser equitativa, igualitária, ela deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Se houver privilégio para um ou para o outro, isso estará contrário à justiça divina. E aí, uma reflexão também. Será que esse trabalho que a ápice das casas espíritas fazem no centro espírita, nós não estaríamos somente combatendo efeito e não indo nas causas, só apagando incêndio? Então é preciso um trabalho amplo e ir na origem daquele problema para auxiliar um grupo. Como nós temos exemplos aí, ó, o que fez Bezerra de Menezes. Como médico, começou a atender os pobres gratuitamente, porque eles eram impossibilitados de ter acesso à medicina na época, não existia SUS, e com isso ele estava diminuindo essa desigualdade social, dando o direito à saúde, tanto aos ricos, que ele tratava no centro da cidade, do Rio de Janeiro, quanto aos pobres, que ele tratava no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, ele equilibrou os pacientes na sua profissão. Nós temos aí a Anália Franco, que nem todo espírita conhece. Em São Paulo tem shopping com o nome dela, rua, bairro, mas as pessoas não sabem do grandioso trabalho de Anália Franco, a primeira que começou com creche no estado de São Paulo para que as mães pudessem trabalhar. Começou a atender as crianças órfãs, crianças da lei do ventre livre, que acha bonito na escola, os filhos escravos agora serão livres. Mas como ser livre com os pais escravizados? Então, ela recolhia esses filhos de escravos ou de ex-escravos para que houvesse um direito à educação, tanto os filhos de uma família melhor economicamente, quanto os ex-escravos ou os pobres, que ela via todos com o mesmo olhar. De novo, a discriminação, o acolhimento estaria no nosso olhar. Um outro espírita que nem todos conhecem também, porque não se fala muito, e eu acho importantíssimo falarmos das biografias dos que vieram antes, como Batuíra, o português Antônio Gonçalves da Silva. Ele construiu uma vila espírita, com casas para alojar os carentes, porque ele estava garantindo, à sua época, a moradia a todos. Então, isso é quebrar a desigualdade social. Um mais conhecido, Eurípides Barçanufo, transformando a sua escola num colégio Allan Kardec em 1902, bem no início do século XX, procurando formar ali líderes espíritas, multiplicadores da educação espírita, para que em todo o país pudessem combater essa desigualdade social, olhando todos como espíritas. E uma outra, que mais no estado de São Paulo é conhecida, Benedita Fernandes,
pioneira em trabalho assistencial em Araçatuba, no estado de São Paulo, foi considerada louca, mendigou, foi presa, tem toda uma história, mas graças ao seu trabalho, ela contribuiu com a construção do primeiro sanatório e é um marco na história dos hospitais psiquiátricos. E também nós temos aí, no início da década de 1950, surge a Legião da Boa Vontade, hoje conhecido como LBV, fundada por Alziro Zaru e por Leopoldo Machado, espírita. E depois ela seguiu sua trajetória, mas olha quem estava na origem. Então, muitos dos trabalhos pioneiros de assistência, de auxílio, para quebrar essa desigualdade social, têm um espírita envolvido. E nem sempre nós sabemos, ou nem sempre eles divulgam. Quantos trabalhos foram feitos daí, por isso é importante estudar a história dos que vieram primeiro, repito, porque isso nos dá exemplo para continuarmos o trabalho deles. Teve um jornalista francês que esteve aqui no Brasil, que ele colocou uma nota num jornal parisiense quando ele voltou. À frente do mundo, no tocante à organização espírita de assistência pública, está o Brasil. Olha, nessa época, no início do século XX, ele postando essa nota no jornal na França. Ele diz ainda, não há centros espíritas que não tenham e não cuidem de uma assistência aos necessitados. E o que mais lhe chamou a atenção, o espiritismo brasileiro é a caridade em ação. E o Brasil e seus espíritas são pobres. Então é pobre ajudando pobre, porque na época as condições para todo mundo eram mais difíceis. Então, essa visão religiosa pautada na caridade tornou-se marcante para os espíritas brasileiros da época. E com isso, nós ganhamos o respeito das autoridades, foi quebrando o preconceito, e a partir desse início do século XX, nós temos um certo reconhecimento e respeito. Hoje todo mundo fala, os espíritas fazem caridade. Então, a partir daí, nós ganhamos esse respeito das pessoas, mais do que pela filosofia, não sei se felizmente ou infelizmente, sempre lembrando o slogan ou o tema do espiritismo, fora da caridade não há salvação, e por isso que o espírita é reconhecido por essa caridade que não pode ser apenas doação de cestas básicas, mas de doação de si mesmo. Por isso que os centros espíritas, a meu ver, precisam sempre fortalecer a área de promoção social, juntamente com a área de atendimento espiritual, começar pela recepção na porta do centro, do atendimento fraterno, do evangelho, das visitas e todos os trabalhos ricos que nós temos no Centro Espírita e que salvam vidas. Então, estamos aí na campanha do Setembro Amarelo, as áreas integradas e funcionando, nós auxiliamos nessa campanha. Então, essas são nossas reflexões, agora vamos conversar a respeito. Muito bem colocadas suas reflexões, nos fazem compreender a importância de nos sensibilizarmos diante da necessidade do próximo, principalmente aquele irmão que chega na casa espírita em vulnerabilidade. E se a gente não tiver uma postura mais humana, mais solidária com ele, dando o melhor de nós mesmos, nós vamos manter o distanciamento, como você tão bem mostrou para nós, que quando a gente não está preparado para o trabalho, a gente mantém a distância, a gente não traz aquele sujeito para junto do nosso coração. Então, o que nós temos que desenvolver é esta habilidade, é esta sensibilidade que o trabalho da ápice nos proporciona, quando a gente faz com que ele aconteça de uma forma mais humana, mais atenciosa, atendendo aquele irmão com o olho no olho, escutando o que ele traz, o que ele tem a dizer, e tratando ele com muito amor, com carinho, como se fosse um parente nosso que chegasse até nós, uma pessoa que a gente gosta muito. Então, para isso, a gente tem que trabalhar os nossos pontos
fracos, a gente tem que melhorar a nossa condição íntima para a gente dar conta desse recado com esta habilidade tão importante. A gente tem que estar sempre se capacitando, não é, Carlos, para que a gente possa dar o nosso melhor. E não esquecer que o objetivo é atender o espírito que está ali. Se o espírita não tiver esse olhar, nós vamos agir como todos os outros não espíritas agem. Você olha o externo e não ajuda. A fulano não merece, porque fulano isso, mas é um espírito que está experienciando aquela situação e que, por mais endividado que seja, como todos nós, merece e precisa do nosso suporte para suportar a vida que para ele é mais difícil. Assim como os filhos, a gente tem que olhar como espírito em evolução, o filho do outro também. E lembrar que qualquer um desses que hoje nós colocamos, entre aspas, como assistidos, poderá ser nosso filho na próxima. Por que não? Aí nós vamos querer ajudar, mas ele vai vir com as dificuldades que nós não ajudamos a abrandar nessa vida, aí nós vamos ter uma dificuldade maior com ele como filho. A droga, a gente não ajuda ele a sair, na próxima ele já vai vir com essa tendência na nossa família. Aí a gente vai ter que suar para tirá-lo dessa situação. O nosso trabalho tem que ser feito com muita dedicação e responsabilidade. Perseverança, né, Graça? Ele não pode... Perseverança no bem. E não é fácil a gente vencer a nós mesmos, vencer os nossos preconceitos, para olhar o nosso irmão como um igual, para a gente aprender a se colocar no lugar do outro de forma verdadeira e entender o que ele está passando. Para isso, a gente tem que estar sempre se preparando para dar esse nosso melhor. E a gente quer que a pessoa vá a uma casa espírita, mas se a gente não está representando o espiritismo fora da casa espírita, ele não vai. Como a Nália Franco, ela recebeu de uma paciente sopa quente, que ela estava testando, né, a paciência dela, e ela continuou, persistiu, e a paciente falou, não, se você tem toda essa paciência comigo, você pode ler sobre o Evangelho, porque essa sua religião é boa. Mas se eu não me modifico, então essa religião não é boa para mim, como é que eu quero que o outro vá? Exatamente. Então, querendo ou não, a gente precisa ser exemplo de espírita dentro das nossas limitações, mas não esquecer isso, esse é o nosso compromisso. Faz parte da nossa evolução essa tomada de consciência e essa busca aí de estarmos sempre fazendo melhor. Dardier, pode falar, Dardier. O Carlos sempre maravilhosamente trazendo essas reflexões, essas nuances que às vezes a gente não presta atenção, a gente vive junto assim nos trabalhos e não presta atenção, mas quando o Carlos falou da referência e falou aqui, inclusive, do número de mulheres que está aqui no grupo hoje, no estudo, aí a gente começa a vir um monte de lembranças na cabeça. Várias vezes, gente, inclusive nessa semana, no curso de Esperanto que eu estou fazendo, com o pessoal do AC, Bendito o Fruto. Estava lá eu de Bendito o Fruto, um monte de mulher lá, acho que 5 mulheres e eu de Bendito o Fruto. E estava lembrando, no estudo da Gênese, que eu faço também no domingo, normalmente vem mais mulheres e agora mesmo tem um tempão que só está eu lá, de homem. Então, essas nuances a gente acaba não prestando atenção mesmo, mas é uma verdade. O engraçado é que é assim, é quem está dando mais atenção. Não eram as mulheres as discriminadas, hoje elas estão dando mais atenção ao que Jesus pede, porque a gente está falando aqui na ápice de caridade, a gente está falando é do outro, do próximo. E se tem mais mulheres aqui, a conta é clara, elas estão sendo mais perceptivas, estão trabalhando melhor, mesmo sendo, como colocado aqui desde muito tempo na história, é motivo de discriminação. Então é lindo essa percepção e parabéns, mulheres. Mas ainda não tivemos uma presidente da FEB mulher, né, Graça? Estão vindo por aí, né, Graça? Graça, Ana, Denise, olha, ó, tanto. Mas alguém gostaria de fazer uma colocação? Ana Lúcia. Então, obrigada, Carlos. Nossa,
Eu fico muito feliz de ouvir tudo isso que o Carlos falou hoje, porque mostra que a gente tem uma sintonia, né, dentro do movimento, de pouquinho, que ainda são poucas pessoas que aparecem com o estudo da ápice, mas era tudo isso que eu acho que muita gente tem que ouvir, porque eu acho que o trabalho espírita, se a gente não tomar cuidado, acaba virando mecânico, porque dar só a cesta é o mais fácil, é menos trabalhoso do que realmente você descer do cavalo, como diz o Nelson. Então, isso que eu vejo muito, a gente esquece muitas vezes que nós somos espíritas, que a nossa assistência é espírita. Então, eu vejo muitas pessoas que trabalham na área da assistência que falta esse olhar, de lembrar que o outro teve reencarnações passadas, vão ter reencarnações futuras, e que a gente está trabalhando com esse espírito integral, de maneira integral. Então, a luta da gente é muito nesse sentido, de lembrar as pessoas que elas são espíritas e que talvez o nosso exemplo faça elas ir frequentar o centro e começar a conhecer também tudo que a gente conhece, pelo nosso exemplo. E outro motivo também, às vezes as pessoas questionam comigo, mas fulano só vem no centro de pegar a cesta. Eu falo, claro, ela não tem dinheiro para ir outros dias, então ela guarda aquele dinheirinho para ir naquele dia, porque realmente o que ela precisa é do material. Então, às vezes, a gente se esquece disso, cobra das pessoas que elas só aparecem no dia da sexta, mas é porque ela não tem outro jeito. Porque eu sei de pessoas, falando em particular ali do NEFA, que queriam poder ir em todas as reuniões, mas não vão porque não tem dinheiro, não porque o único foco delas é a sexta. E aí eu lembrei, o dia que eu estava preparando a palestra que eu fiz, eu assisti um vídeo do Chico, onde ele colocava uma pessoa com uma sacolinha de dinheiro, ele fazia questão de separar o valor do ônibus e dar para cada pessoa que ia lá buscar a cesta, e não eram 12, como no nosso caso, eram milhares de pessoas que ele atendia. E ele fazia questão de dar esse dinheirinho para cada um. Claro que a gente tem que se adaptar aos dias de hoje, mas muitas vezes a pessoa não volta no centro, porque realmente ela não tem outro interesse ali, ou muitas vezes porque ela não tem dinheiro mesmo para ir. As pessoas moram longe, todas moram bem longe, geralmente as que a gente atende, e também porque às vezes não são recebidas, não são acolhidas de verdade. Mas eu gostei muito. Obrigada, Carlos. E pensar que muitos trabalhadores têm carro, poderia fazer de uma forma de auxiliar a levar essa cesta junto com a pessoa em casa, na questão de organizar. Agora, eu queria sugerir aqui, quando for fazer capacitações para os coordenadores dentro da ápice, a ensinar a montar, elaborar projetos. Eu não vejo muito nas casas trabalharem com projeto, porque fala de promoção social. Você quer promover o quê? Você quer chegar aonde? Qual é o objetivo? Porque senão a promoção social é só alimentar, mas como é que tira dessa situação social para uma melhor? Através do estudo, através da educação, através de uma orientação que não se tem. Então, quando se tem um projeto, você sabe como caminhar, tem desenvolvimento, onde quer chegar e um prazo. Não você fica de geração em geração fazendo a mesma coisa e ninguém saiu do lugar. É uma sugestão. Muito bom, é verdade. O Antônio, pode falar, Antônio. Parabéns, Carlos. Eu já vinha sentindo uma falta dessa abordagem assim, mais do ponto de vista da doutrina espírita mesmo, que é muito rica. E o Livro dos Espíritos traz várias questões sobre a desigualdade social. Quando você estava falando a respeito da pessoa reencarnar na nossa família, no exemplo que você deu das drogas, eu lembrei daquelas famílias que são mantidas na casa espírita por mais de 10 anos. E muitas vezes várias gerações também. Ou seja, a gente está mantendo aquela família na desigualdade. E aí, por uma questão de lei de causa e efeito, os membros dessa família podem sim reencarnar a nossa família, e a gente vai ter problema com aquele filho que não quer trabalhar, nem dentro de casa, nem fora. Ou seja, a gente tem que lidar com o assistencialismo dentro da própria casa, se é que já não lidamos com isso. Então a gente tem que fazer essa reflexão de dentro para fora, dentro do nosso próprio lar, e utilizando os conceitos que nós já temos, principalmente da lei de causa e efeito, que implica também em responsabilidade, porque só é realmente livre aquele que tem responsabilidade. Já que adotamos a família, vai oficializar na outra encarnação, né? É isso mesmo. Mas, e essa coisa de caminhar 10 anos é porque não houve um projeto.
E muitas vezes estamos alimentando o nosso ego. O que eu falei? O meu centro dá 100 cestas básicas por mês. Enche a boca. Mas aí, o que mudou na vida da pessoa? Como diz a Los Angeles, né? Assistência social que não promove não é assistência social. É preciso repensar e reformular todo esse trabalho aí. Eu vejo que não é quantidade, é qualidade. Se a gente conseguir pegar uma família e caminhar com ela, quando ela estiver pronta, a gente pega outra família, mas a gente quer atender 100 e não faz nada. E com 100 é impossível fazer um trabalho com qualidade. Vai atendendo desde as crianças. Ver se a criança está indo na escola, dar um reforço escolar, ver o pai desempregado, ver o outro que está na cadeia, vai trabalhando ali junto com ela. É assim que a gente aprendeu a ser família. Quando a gente montou a nossa família, a gente não teve que se virar, colocar a criança na escola e ver onde que eu vou trabalhar, onde que eu vou morar. Aí já adota mesmo como família, mas acompanha, uma que seja. A visita fraterna, o conhecer a realidade da pessoa de perto, ela é fundamental para ver essa qualidade. Para traçar estratégias. Que aí você indo ao lar, conhecendo a necessidade real dela, você muitas vezes pode ajudar de outras formas que não seja só com uma cesta básica. Pode ajudar até encaminhando, porque tem aí o encaminhamento para a rede pública, a pessoa aprendendo a conhecer os seus direitos também. A Denise levantou a mão, pode falar, Denise. Então, obrigada, Carlos, obrigada a todos que estão presentes. Eu acredito muito nessa visita que a Graça está colocando, mas eu acho que como a gente faz muito espaçada, eu acredito nela sendo semanal para você trazer essa família para perto e você ver o que realmente acontece. Porque você, quando vai uma vez ao mês, ou de 15 em 15 dias é muito pouco, porque eles mesmos maqueiam algumas situações, você não vê a realidade inteira. Eu acho que aí você traz eles para perto, você pode fazer até o evangelho num dia com eles, numa semana, que eu acho que é importante eles saber quem somos nós, porque não adianta falar, eu sou Denise do NEFA. Nós somos espíritas, viemos aqui para estar com vocês nesse momento e conhecer mesmo, se envolver. Essa visita, ela é muito mais do que levar um alimento. Eu acredito muito nesse momento que você estar com eles, dessa promoção social que é necessária, na conversa que você vai tendo com eles, você vai conseguindo ver o que ele tem de habilidade também, o que você pode encaminhar, o que não encaminhar. Muitas casas não têm estrutura física para fazer esse momento da capacitação, mas a gente tem outras instituições nas cidades que têm cursos que são de graça, que as pessoas conseguem estudar com bolsa. E eu acho, como o Carlos colocou, muito importante ter um projeto bem definido, bem estruturado, com objetivo, com finalidade, porque a gente fica trabalhando sem chão. Você vai e não tem um porquê de ir essas famílias que a gente atende. Aí cada um tem um histórico, mas não tem essa coisa mais próxima. Muitas vezes esse alimento que a gente dá é para aquele momento. A cesta não é suficiente para matar a fome de um mês dessas famílias. São mais numerosas do que o alimento material, é paliativo ali. Então, acho que o contato tem que ser mais profundo, mais intenso, mais vezes, para a gente poder trazer eles para perto. Não é necessariamente fazer com que eles sejam espíritas, mas que eles busquem uma vida melhor, para ser melhor. Ô Denise, eu me lembrei aqui, tinha um programa no SBT que era Super Nani. Ela ia na casa que os pais solicitavam ajuda, levantava os problemas, direcionava, orientava, e depois ela voltava num certo prazo para ver se eles tinham atendido as sugestões e acompanhava essa família por um certo tempo. Não sei se você chegou a assistir alguma vez. Isso, era pedagógico. Nesse sentido. Pedagógico. E no nosso seria mais uma orientação desde espiritual e como amigos. Geral, porque a gente não precisa. Os problemas principais da família. Vamos ver como é que a gente pode atacar e auxiliar. E dar um prazo para ir se resolvendo. Essa distância não é tão grande. Muitas vezes a gente vai com um olhar muito crítico, mesmo sem querer julgar. Você vê uma bagunça, você fala, mas como que essa bagunça? Sujo? Mas como essa sujeira? Eles estão nesse momento
que não consegue ter essa organização. É e a gente fala da mente dele, muitas vezes. Exatamente. E a gente vai e fala, não, e eu sempre falo para Ana Lúcia, eu já chego falando, não, vamos botar ordem nisso aqui, vamos cuidar dessas crianças, eles precisam desse carinho, e ele não está nesse momento, não. Orientar, né? Orientar para depois cobrar, porque a gente chega cobrando sem oferecer nada. Exatamente. Isso mesmo que eu ia falar, Denise, porque a realidade é que muitas vezes você tem contato com a realidade de quase todas as casas, só tem contato uma vez no mês, quando a pessoa vai buscar a cesta, como que você vai conhecer aquela família? E a gente precisa lembrar que muitas dessas famílias são famílias adoecidas no sentido de que são famílias que não têm, às vezes, um abraço, não tem um eu te amo, muito menos falar de Jesus, falar de amor do próximo, porque ele ali dentro da casa deles, às vezes, não tem isso. São famílias que têm usuário de droga, e então assim, são problemas muito profundos, que se a gente encontrar com aquela pessoa só no dia de pegar a cesta, geralmente aquele tumulto, está acontecendo isso lá com a gente oferece o lanche para ser um momento de confraternização, mas não existe essa confraternização, porque é muito tumultuado, a gente não consegue conversar com todo mundo, porque somos poucas no trabalho, então a gente não consegue ali atender todo mundo, então a gente ainda está tentando se encontrar nesse momento de confraternização que ainda não acontece. Então a visita é muito importante por isso, principalmente a visita semanal, como você falou, que a gente vai ficar perto mesmo daquela pessoa, ela vai se sentir apoiada, por exemplo, às vezes a gente recebe crítica, mas vocês estão dando remédio, comprando muito remédio. Não é a compra do remédio, é a pessoa se sentir apoiada, saber que ela tem com quem contar. Olha, eu vou passar dificuldades, eu vou ao médico, eu vou precisar de uma medicação, e aí? Mas aí eu tenho um apoio, eu sei que o NEF está me apoiando, eu sei que a outra casa está me apoiando. É o que está por trás do material. A pessoa se sentir acolhida, se sentir protegida, se sentir que tem alguém que se preocupa de verdade com ela, porque eles notam quando não é de verdade, eles sabem. E a sugestão também, você falou aí que eles vão na casa e recebem um lanche. E se for levar um café na casa dele? A gente leva o bolo, quando você faz o cafezinho, a gente senta, toma um café junto e conversa sobre os problemas da família. Igual a gente faz com os amigos. Eles não são amigos? É muito importante. Isso que a Ana Lúcia falou aí, a respeito deles se sentirem acolhidos, isso traz a segurança para eles de que eles são ali acolhidos, atendidos nas necessidades dele. Isso faz com que aumente nele a autoestima, que muitas vezes é baixa. Mas alguém gostaria de trazer uma colocação, uma pergunta? A Helena tem bastante experiência lá de São Lourenço, Caxambu. Exatamente. Adelmo, pode falar, Adelmo. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Adelmo. Tudo jóia, graças a Deus. Carlos relator no trabalho da assistência. Nesse trabalho, a gente vê que a reunião com a entrega do alimento, eu vejo sempre o debate desse lado, mais do lado espiritual. Quantos, se vai uma vez por mês numa casa de oração, quantos que levam o desencarnado? Porque uma vez só, eles não vão nenhuma vez em outra doutrina. Aí são vários irmãos que chegam até ali à procura de recurso espiritual. Onde que a gente abre a parte do Evangelho, ou então faz a primeira oração e abre a parte do Evangelho, quantos que são atendidos? Quantos são acolhidos? Quantos são beneficiados com a ação que os benfeitores nos acolhem, esses irmãos? Porque é um desequilíbrio material, é um desequilíbrio espiritual, porque tudo está num processo, tudo está numa elevação espiritual. Precisamos estar nesse trabalho, movimentar com relação ao lado do atendimento, mas o mais importante é o lado espiritual dessa pessoa. Como que ela está passando? E ali, o final, quando a gente faz um trabalho desse, a pessoa que tem dentro da casa uma vidência, uma intuição, a gente vê quanto será recolhido naquela casa. Aí pega o alimento, a hora que sai até assim mais leve, mais tranquilo, mais aconchegado,
Às vezes ele não conchega só o encarnado, mas conchega vários desencarnados. Em momento que a gente acolhe esses irmãos. A importância do alimento, quantos que eu vou atender? Quantos que eu vou atender do pensamento? Porque a prece é a luz. A prece leva até essas criaturas o consolo, o amor, as bênçãos. Porque muitos ali, às vezes, eles não querem nem abrir, que hoje está ocorrendo muito, nem abrir a vida pessoal. Porque então gera tantas dificuldades, tanto interrompimento com a questão assim dos problemas da família, droga, ou etc, ou qualquer outro tipo, que eles não querem, eles não abrem. Você possa até tentar conversar, mas eles não abrem. Mas se o pensamento e a ajuda dos bons espíritos vai levar a bênçãos necessárias, porque às vezes a gente não consegue, mas os bons espíritos com certeza eles levam a ação necessária para aquela família. Eu não sei qual é a encarnações deles, mas a gente sabe que eles têm um projeto para estar aqui. Eu não sei qual o projeto para vir para a casa espírita, mas com certeza estou com um projeto para ajudar eles, com pensamento, com oração. Se possível, fale. Se possível, só fale de Jesus, igual falou o São Francisco de Assis, com os franciscanos. Leve o evangelho. Mas se for possível, fale. Se não for possível, só fale do Evangelho. Porque até dessa forma, porque cada um está num processo. Porque à medida que você vai desvendando o Evangelho, eles vão trabalhando a sua consciência. E consciência traz o ensinamento, o trabalho com si próprio. Porque tem pessoas que às vezes estão em situações que não é o trabalho material, mas o trabalho do lado espiritual, que eles não estão dando conta. A gente vê até a gente mesmo que já tem tempo na casa espírita, tem muita pessoa muito tempo na casa espírita, está lendo o movimento espírita, e não estão dando conta das coisas que estão passando nesse planeta Terra, na nossa cidade, no nosso movimento. Isso que a gente tem que trabalhar muito sempre nesse debate. O que eu posso fazer a mais um pouquinho para essa criatura, por esse irmão que necessita, tanto encarnado como desencarnado? Obrigado, viu, Adelmo? Eu que agradeço, Graça, estar aqui. Pelas suas colocações, pelos seus esclarecimentos. Antônio, pode falar. É só para lembrar que o Carlos falou de um dos benfeitores que agora está na vida em plano maior, que é a Benedita Fernandes. Aí eu me lembrei que há muitos anos, aqui no centro, a gente trabalhou um texto dela, em vez de simplesmente fazer uma palestra, foi distribuído textos, esses textos o pessoal foi colocado em grupo, e um dos textos foi esse. Eu acabei de postar lá no grupo, no WhatsApp, depois leiam lá, que é um texto muito especial. E é muito interessante, como se ela fosse o Paulo de Tarso feminino, que ela deu uma guinada de 180 graus. Ela teve um processo obsessivo, depois passou a ser um agente todo especial, né, da assistência social. Então vale a pena ler o texto dela, que ajuda a esclarecer bastante. Ah, muito bem, obrigada. Nelson Campos, você está aí, Nelson? Poderia trazer... Eu estou aqui. Ah, então. Mas, gente, é um prazer muito grande, é uma emoção quando a gente ouve falar, sabe, da assistência social nesse foco que nós estamos, sabe? É uma coisa fantástica. Nós que começamos tudo com medo do inferno, depois passamos o medo para o umbral, e hoje a gente ouve falar assim, ninguém fala mais no inferno, nem no umbral, fazer o bem pelo próprio bem, pelo prazer de servir. Nossa, é de emoção muito grande, sabe? De aproximar das pessoas. Estamos começando a aprender a fazer caridade. Então, quando a gente ouve isso, é de uma emoção muito grande. E quando a gente ouve, rodando essas cidades de Minas Gerais, aí, como nós já fizemos muito antes da pandemia, no Carlos falando aí na questão da promoção das pessoas. Então, nós tivemos um exemplo em uma região que nós fomos uma vez, daquela família assistida pela casa. E naquele momento, depois de alguns anos, a senhora, a mãe daquela família assistida, hoje fazendo parte da diretoria da Casa Espírita, e a sua filha
que era criança quando iniciou o processo de atendimento, hoje evangelizadora na casa espírita. Gente, é de emocionar quando a gente ouve, isso é promover, isso é aproximar das pessoas, como eu disse, descer do cavalo e aproximar do necessitado, conhecer as suas necessidades e dar realmente o que ele precisa. E o que a gente não tem condição, a gente encaminha, a gente acompanha. Nós não podemos cansar de apresentar esse modelo que a própria rede pública utiliza. E nós, na Casa Espírita, estamos aprendendo agora. Isso é muito nobre, gente, é uma oportunidade sublime para nós. E quando o Carlos fala das mulheres, eu me lembrei, sabe de quê? Dos presidentes da União Espírita Mineira. Ele falando dos presidentes da FEB, presidente da União Espírita Mineira. Você sabe quantos presidentes femininos a União Espírita Mineira já teve até hoje? Nesses 115 anos? Alguém sabe? Quantas presidentes? Falar da dona Nenê, ficou um bom tempo lá. Apenas ela. Olha. Dona Maria, Filomena, Luoto, Beruto, Dona Neném. Sabe quanto tempo ela ficou presidente? Uma só que tem uma união, mas sabe por quanto tempo? Mais de 10 anos, né? 33 anos. 1962 a 1995. Vocês estão vendo? Está brincando com a mulher? É por isso que o homem fez de tudo para segurá-la lá embaixo. Ele sabia que quando ela chega é para ficar. Oi, gente, mas não tem jeito. Ou vai ou vai. E Dona Neném deixou sua marca. Então, gente, é muito nobre o nosso momento, sabe? Mas muito especial. E, mais do que isso, o nosso compromisso com esse momento que estamos vivendo. Ele é grandioso em um simples trabalhador da casa espírita, participante dos estudos, que põe a mão na massa, que vai fazer campanha do quilo, vai cortar batata junto para fazer sopa, que sobe o morro para fazer visita, que bate uma porta fazendo campanha do quilo. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes ele bate numa porta fazendo campanha do quilo, e a pessoa te atende, você fica o período todo da campanha conversando com ela. Aquela necessidade que a pessoa apresenta. Olha que bênção. Não, mas eu tenho que fazer a campanha, eu tenho que ganhar muita coisa. Olha o que você está ganhando. Exercício do aprender a ouvir. Nós seremos cobrados por isso, viu, gente? Não esqueçamos. A nossa oportunidade é sublime, nós que conhecemos a doutrina espírita, abrir o nosso coração, que seja 5 anos ou que seja 30, que já estejamos lá, nós estamos apenas começando a aproximar da essência sublime do Evangelho de Jesus. É muito nobre. A nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão ao Carlos, por esta forma de nos apresentar o compromisso da assistência e promoção social espírita. Muito obrigado a todos vocês por este momento. Muito obrigada a você, Nelson, pelas suas palavras. Realmente, nós temos uma oportunidade muito boa na área de nos aproximarmos dos irmãos em necessidade e darmos para ele o nosso melhor. Porque fora dessa caridade não tem salvação, não é isso mesmo? O Dardier está querendo falar. Desculpa, Dardier, eu te chamar só de Dardier, mas é José Dardier. Tranquilo, é assim que me chamam mesmo, Graça. Pode ficar à vontade. Aliás, me chamam de tanto nome, Bardier, Gardier, Jardier, D'Artagnan, tanto nome que eu só falo, tudo bem, vamos lá. O nome mais complicado é assim mesmo. Então, o Nelson falou uma frase aí, ele falou assim, nós seremos cobrados. Então é uma grande verdade. Hoje nós somos lembrados. A todo momento nós somos lembrados. Então, você está aí, lembra, acorda, veja isso, enxerga aquilo. Depois o negócio é sério. A palavra cobrado, ela é muito mais dura, porque a gente vai falar, e agora? O que eu não fiz? Então, enquanto a gente está sendo lembrado, a gente tem a chance de fazer. E falando aí, quando o Nelson falou, eu também me lembrei. Eu estava no ônibus indo para São Paulo, fazer um serviço lá, pus o meu foninho e tô lá, né?
E o rapaz do lado senta, mexe, vira, e eu lá com meu foninho, me cutuca, bate daqui, bate dali. E eu falei, esse rapaz não deixa nem eu escutar, nem eu cochilar, nem eu ficar quieto, nem nada. Aí tirei o foninho e na chance lá, eu falei, ô, tudo bom? Já que ele não conseguia nem dormir, nem ouvir nada, fui conversar com ele. Falei, ô, tudo bom? Ele, beleza, tá. Fomos conversando, não é por acaso começamos a falar de Deus, papo, e ele meio assim, com umas verdades criadas assim e tal, eu fui falando com ele. Daí a pouco ele começou a falar um monte de coisa dentro, assim, eu falei, tá, e você é espiritualista? Eu tô vendo, mas é espírita ou você é o quê? Ele falou assim, não, eu leio de tudo, mas eu não sou nada. Eu falei, não, mas a questão é que você tá falando um monte de coisa aí e tal, algumas opiniões suas e algumas coisas que eu vi que você falou que você leu mesmo, que você acompanha alguma coisa. Então, pelo perfil da pessoa que estava me incomodando, gente, vamos falar assim, uma pessoa assim, bem sem leitura, bem sem cultura, pelo perfil, pela cara, pelo jeito deles. Então, e de lá ele foi falando de um monte de coisa que já leu o Primeiro Testamento inteiro, já leu um monte de livros disso, o parte do Alcorão. Então, a gente realmente tem que pensar nisso que está colocando aqui hoje no estudo, que a gente está falando em parte de discriminações e de nichos sociais desse ou daquele. Então, é que a gente tem muitas vezes que saber que a gente está sendo lembrado agora para não ser cobrado depois, que tem as coisas passando do nosso lado aí, certo? Cutucando a gente muitas vezes para ver se a gente acorda e faz alguma coisa e a gente acaba não fazendo naquele momento e vai ser cobrado depois. Então, esse aí veio me cutucando lá e eu mandei ele cutucar o Carlos. Então, ele vai chegar em Itajubá, Carlos, te procurando aí na próxima oportunidade que ele tiver, porque ele mora aí, mas trabalha fora também. Beleza? Obrigada, Diê. Mais alguém, mais alguma colocação? Bom, eu acho que então nós podemos estar encerrando esse momento, esse encontro. Quero te agradecer, viu, Carlos, por ter aceitado o nosso convite e trazido essas reflexões muito importantes para todos nós. Adelmo, pode falar, por favor. Certo, Graça. Queria agradecer também o Carlos. O que o Nelson falou aí, um trabalho da campanha do Quilo. Um trabalho que trabalha conosco mesmo. Esse trabalho que muda a transformação, igual ele citou aí. Isso é muito interessante, porque esse é um trabalho que haja paciência, haja tolerância com todos os irmãos. E acontece muito com quem trabalha com a campanha, nesse fato que em momento da campanha você encontra alguém necessitado. No momento da campanha você encontra alguém que precisa da palavra amiga, da conversa amiga. Às vezes o objetivo não é só o alimento, mas levar a palavra amiga aos companheiros. Tanto que está necessitado e está complicado a vida ou as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Porque não é à toa que nós temos o conhecimento do Evangelho, o trabalho do Evangelho e a aplicação do Evangelho. Porque sabemos que nós temos capacidade de levar essa luz aos companheiros. É isso mesmo. Muito obrigada, Adel. Alguém gostaria de fazer a prece? Graça, deixa eu também agradecer a oportunidade, me colocar à disposição sempre que precisar, porque me permite começar eu fazer as reflexões comigo mesmo. Como é que está a minha doação em relação à caridade, em relação à promoção social, porque não é só uma área, não é só um grupo que é responsável pela promoção social do outro. Somos todos nós de uma casa espírita que precisamos acolher, olhar nos olhos, chamar de irmão, de irmã e trazer para dentro da casa espírita que é a nossa casa. Então eu aprendo muito com os trabalhos de vocês e hoje me foi permitido essas reflexões e sempre Kardec, Jesus e toda essa estrutura que nós temos da doutrina espírita que precisamos utilizar. Está aí, é de graça e só faz bem. Então precisamos trabalhar, estudar, saber o que se está fazendo, com qual objetivo e sempre o outro. Chico Xavier é o modelo de espírita para nós. O outro é mais importante, eu devo servir esse outro como fez Jesus. Muito obrigado. Muito bem, Carlos. Muito obrigada, viu, pelas suas palavras.
Nelson, pode falar. Só relembrando, gente, que a gente fala muito aí, como falar também, fora da caridade não há salvação, é para nós entendermos o alcance da palavra caridade. Isso nós não podemos esquecer. A caridade material é onde nós começamos a desenvolver a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de aproximar do outro, porque a caridade vai muito além da sopa, das coisas materiais. Isso é um exercício para regar a sementinha que existe em nós, porque o maior laboratório para desenvolver a caridade é dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Paciência, tolerância, compreensão, aproximar do outro do jeito que ele é, fazendo esse exercício conosco. Então, a caridade material nos fortalece nesse sentido, para alcançarmos um dia o exercício legítimo da verdadeira caridade, da legítima caridade em todos os ângulos, porque fora dela não há salvação. Esse é o nosso grande desafio. É isso mesmo. Muito obrigada, Nelson. Dentro do que o Nelson falou aí, Joana de Ângeles tem no livro, acho que Plenitude, não sei se é Plenitude ou Homem Integral, um capítulo que ela fala de altruísmo, e ela vai dizer que a gente precisa começar a doar bens materiais. E nesse exercício, um dia a gente vai se doar. Então é um processo que começa com as coisas externas até aprendermos a dar a nós mesmos ao outro. Esse é o verdadeiro altruísmo que quebra o egoísmo, que é o mal da sociedade. Que ótimo. Quem gostaria de fazer a prece para nós? Eu vou pedir a Denise. Você pode fazer a prece para nós, Denise? Por favor. Então vamos aproveitar a oportunidade, pensar em Jesus e agradecer os ensinamentos da noite de hoje, as oportunidades de estarmos aqui reunidos e que esse aprendizado a gente possa trazer para a nossa vida prática do dia a dia, amando mais, servindo mais, doando mais de nós para o outro, que é o objetivo do nosso de estar aqui, sempre o outro. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e a todos aqueles que não puderam estar presentes hoje e que possamos ter uma noite tranquila, renovada e de muita paz. Obrigada ao Carlos pelas palavras e obrigada a todos por estarmos aqui. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos pela presença, especialmente ao Carlos, mais uma vez. Obrigado, Carlos. Que Jesus Eu que agradeço. abençoe todos vocês. Assim Até o seja. nosso próximo encontro. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Tchau. 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 Fique com Deus.